Agora eu vou ler sobre o porquê batizar em nome do Senhor Jesus. Paulo diz: assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Efésios 2:19 ao 20. Se somos edificados sobre o fundamento, neste fundamento, não deverá ser o nosso evangelho o mesmo evangelho que pregaram? Sim. Não ensinaremos como os apóstolos ensinaram? Ou faremos como eles fizeram concernente à inteira doutrina da salvação? Certamente. Pois Paulo disse em Gálatas 1:8, mas ainda que nós mesmos, ou um anjo vindo do céu, vos pregue outro evangelho que vá além do que vos tem pregado, seja anátema. Os apóstolos batizavam somente em nome do Senhor Jesus. Examinaremos os serviços batismais registrados na Santa Palavra de Deus. O Espírito Santo, descendo sobre os 120 no cenáculo, a multidão aproximou-se bruscamente e foi convencida do fato de que este grupo de pessoas tinha recebido algo real de Deus, algo que eles também necessitavam. A resposta de Pedro aos corações sinceros e famintos, quando perguntaram-lhe: que faremos, varões e irmãos? A resposta foi imediatamente: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para a remissão de pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Essa foi a prescrição de Pedro. E os que aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 almas. Atos 1:15, Atos 2:1, Atos 2:8, Atos 2:38 ao 41. Há quem diz que a razão pela qual Pedro lhe ordenou que fossem batizados em nome de Jesus é porque eram judeus, e o batismo servia para que confessassem a Jesus Cristo. Vejamos, porém, a casa de Cornélio e os membros de sua família. E aqui novamente encontramos Pedro, ordenando que se batizassem em nome do Senhor, Atos 10:47 e 48. Se Pedro tivesse errado no dia de Pentecostes, certamente haveria tido bastante tempo para corrigir antes que fosse a casa de Cornélio. Estaria Pedro errado no dia de Pentecostes? Isto é uma pergunta. Quando eles ficaram comovidos, eles disseram a Pedro e ao resto dos apóstolos. Atos 2:37. Isto inclui a Mateus, que escreve o livro de São Mateus, Mateus 28:19, e também Atos 2:14. Vemos Pedro levantando-se com os 11, Mateus estava lá, porém não encontramos palavras de correção da parte de Mateus. Porque Jesus disse em São João 17:6, manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste, eram teus e tu me destes. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus é a principal pedra de esquina. Efésios 2:20. Em lugar nenhum encontramos que batizavam repetindo as palavras em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Pelo contrário, eles apenas batizavam em nome do Senhor Jesus Cristo. Eles cumpriram a ordem do Senhor em Mateus 28:19, pois ali Jesus não indicou aos apóstolos que usassem estas palavras como fórmula. Ele ordenou como o batismo usando o nome. Felipe foi a Samaria e pregou Cristo. Este povo não era judeu, mas samaritano. Eles prestavam atenção à mensagem que ele entregou.
Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém e Samaria, que recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais descendo lá oravam para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia descido ainda sobre nenhum deles, mas só haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Atos 8:15. Cornélio era um homem justo, temia a Deus com toda a sua casa. Ele viu em uma visão um anjo que lhe disse para mandar chamar Pedro em Jope, o qual lhe diria as palavras pelas quais poderiam ser salvos. Quando ele declarou a grande verdade, que por meio do nome de Jesus, todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados, o Espírito Santo caiu sobre os que ouviam a palavra e falavam línguas, como fizeram os apóstolos no dia de Pentecostes. Então Pedro respondeu: porventura alguém pode recusar a água para que não seja batizado estes, assim como nós, que receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome do Senhor. Atos 10:47. A seguir observamos um ato batismal dirigido por Paulo. E achando ali, alguns discípulos disseram: recebeis já o Espírito Santo quando creste? Eles disseram: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntei então: em quem são batizados então? Eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente, certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce, que após ele haveria de vir, isto é, Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam em línguas e profetizavam. Atos 19:1-6. Agora acabei de ler a primeira parte, de volta à palavra original, sobre o batismo. Agora estaremos lendo a segunda parte. Estaremos dando uma pausa e lendo a segunda parte de volta à palavra original concernente ao batismo. Deus os abençoe.